TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos, hein? Sextou, hein? Sextou, mas com friozinho. Com friozinho, Roberta. Em Petrópolis esfriou. Olá para você, olá para Roberta. Chegamos com muita informação para você nessa sexta-feira, gente. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua denúncia, sua reclamação para os nossos canais. Exatamente, já vão estar na sua tela, né, nossos canais de comunicação oficial, nosso e-mail tvc@correiodamanha.gmail.com e é claro, nosso WhatsApp é aquele e-mail mais fácil de falar com a gente, né? Grava o vídeo ali na hora, você faz a sua denúncia, faz o seu pedido pra gente e a gente vai atrás dele para atender você, cidadão, porque o jornal é feito para você. Anota aí, o DDD é 24, o telefone é 99839-8384. E hoje Petrópolis amanheceu com aquele tempinho típico, né, de inverno. Amanheceu assim bem com névoa, mas essas imagens foram feitas um pouquinho depois, porque você vê aí o céu azul, azul, azul. Isso é no centro de Petrópolis e não chove, ainda bem. Ainda né? bem, é. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 12 de maio. Procon do Estado do Rio divulga orientações para compras de Dia das Mães. Levantamento aponta que 51,8% da população deve comprar presentes para o Dia das Mães. Operador Nacional do Sistema Elétrico escolhe primeira mulher para presidir Conselho de Administração. Ministra do Esporte afirma que nova lei tem potencial de estruturar o esporte no país. Crise no transporte público em Petrópolis. 17 ônibus chegaram para atender a população petropolitana. Câmara aprova indicação que pede regulamentação emergencial para transporte alternativo em Petrópolis, mas Cetranspetro repudia iniciativa. E mais, as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana, agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar com as notícias do nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada na nossa edição, o que é destaque na primeira página. Lembrando que a edição de hoje é edição especial de final de semana, né? Vai de hoje, sexta-feira, até domingo, dia 14 de maio, domingo, que vai ser aí o Dia das Mães, né? Exatamente. Vamos então à linha vermelha do Correio da Manhã. Deputado Lindbergh Farias punido com exclusão da CPMI por ter sido honesto. Esse é o destaque da página 4 do Correio Político. Na página 4 também, Torres terá que usar tornozeleira eletrônica sobre o caso lá do ministro Alexandre de Moraes, né, que soltou o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ontem, na última quinta-feira, né? Então agora ele vai usar a tornozeleira eletrônica mesmo solto. Castro é destaque em evento do BTG, destaque da nossa página 6. Pois é, na página 8, temos ali na edição especial, né, na página 8, 10ª edição do Rio Wine Festival, acontece entre maio e junho. Muito Olha legal. só, hein? Acho que tu gostou da notícia, hein? É, super evento. E lá em cima, a LERJ propõe atendimento psicossocial nas escolas. Também destaque da nossa página 6, Casa Legislativa promove audiência pública com especialistas e sociedade. Gente, agora um caso humanitário na página 7, né? No nosso internacional, Nicarágua manda fechar a Cruz Vermelha. A gente sabe que aí, terrível, né? Que péssima decisão aí para o governo da Nicarágua, que a gente sabe que é um governo ali de
extrema imposição à população. Mandou fechar um dos órgãos internacionais mais importantes aí de resgate, que é a Cruz Vermelha. No mundo todo, Pois né? é. Polícia realiza busca e apreensão em Angra 1, destaque da página 5. Exatamente. E ainda temos na página 4, rendimento familiar cresce 6,9%, diz IBGE. Ou seja, a renda das famílias aumentou um pouco aí nos últimos anos, diz o IBGE. Então, uma boa notícia, né? Não aumentou maravilhosamente, mas aumentou um pouquinho. Já é alguma coisa, né? Esquema de fraudes na mira do Senado. Olha só, os líderes do Senado decidiram na quinta-feira criar uma comissão temática de esporte com o objetivo de convergir os olhares ao esquema de apostas esportivas denunciada pelo Ministério Público de Goiás, em que jogadores teriam recebido valores de apostadores para manipularem suas ações em partidas do Campeonato Brasileiro de 2022, e o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, deve presidir o grupo, um desdobramento daquele caso, né? Que bom que escolheram um senador aí que atuava dentro do futebol e conhece a máquina por dentro, né? Exato. E olha só, na página 4 ainda, medida provisória regulará os jogos de aposta, ou seja, esses jogos atuam dentro do país, né? Aquele monte de grupo de apostas, praticamente legalmente, né? E agora, por medida provisória, vai ser regularizado esses jogos. E aí a gente vai ver como vai ser dado isso, né? E depois, é claro, com certeza essa medida provisória caindo, vai ter que se criar leis para regularizar esse tipo de jogo e apostas dentro do país. Na nossa página 2, né, temos ainda na primeira página destaques do segundo caderno, né? E tem um roteiro, olha só, Jorge. O Correio da Manhã preparou um roteiro de tortas para o Dia das Mães. Eu já olhei essa torta aqui de chocolate, eu falei assim, que delícia. Agora sim, vamos para a nossa página 2, onde temos aí os dois editoriais. Um domingo de significados maternos e governo acerta ao reconhecer heróis. Na nossa página 3 tem a coluna Magna Vita. Pois é, na coluna Magna Vita, hoje um tema só sobre Cristina Gaulia, incansável na inclusão do social no judiciário fluminense. Então, falando um pouco aí sobre o trabalho dessa mulher dentro do judiciário fluminense. Você confere tudo, é claro, na nossa coluna, na página 3, no nosso Correio da Manhã e também no nosso Correio Sul Fluminense e no Correio Petropolitano. E ali com diversas fotos da atuação dela dentro do Estado. Vamos à nossa página 4. Em política, Alexandre de Moraes manda soltar Anderson Torres. O Jorge leu isso lá na nossa primeira página. Mas o ex-ministro da Justiça deverá fazer uso de tornozeleira eletrônica. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro. Eu vou ler mais um trechinho aqui. Na decisão, Moraes também determinou que o ex-ministro deverá cumprir recolhimento domiciliar no período noturno e aos fins de semana. Torres está preso desde 14 de janeiro em função das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, ele estava à frente da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. O inquérito no STF apura suposta omissão na contenção dos atos. Gente, lá na página de economia, né, fala sobre o rendimento familiar per capita, sobe 6,9% em 2022, é uma boa notícia para a economia brasileira. Você confere nessa nossa página 4 em economia, mas eu quero dar destaque à página do Estado do Rio de Janeiro, página 5, sobre a operação da Polícia Federal que foi realizada lá na usina de Angra 1. A polícia, né, fez buscas na usina nuclear para investigar vazamento de água contaminada no mar. Esse vazamento, gente, que ocorreu há 1 ano e meio mais ou menos atrás, né, porque foi no final de 2021 ali para o início de 2022, praticamente, a Polícia Federal está investigando esse vazamento. Mandados foram cumpridos ontem, dia 11, dentro da usina e em outros órgãos da eletronuclear. Então, agora tem que se aguardar essa investigação que já vinha sendo feita pelo IBAMA e foi aplicada multa, né, por conta disso. A gente deu essa notícia aqui e agora a Polícia Federal entrou no caso porque teve desdobramentos do caso. Você confere essa matéria aí na íntegra, lá na nossa página 5, sobre esse vazamento dessa água contaminada na usina.
Ainda nessa página, a Câmara de Petrópolis vistoria limpeza de rios. Então, os vereadores avaliaram medidas contra enchentes. Limpeza dos rios de Petrópolis é uma medida essencial para a época das grandes enxurradas, né? Então, o momento é agora de fazer a limpeza dos rios, porque quando chega o verão, que chove muito aqui na cidade de Petrópolis, né? Os rios já estão desassoreados e aí a água consegue escoar com facilidade. E a gente espera que não aconteça novamente o que aconteceu no ano passado. E tem que ter fiscalização mesmo. Como você disse, é uma das medidas mais importantes é desassorear os nossos rios. E, gente, para terminar os nossos destaques hoje do nosso Correio da Manhã, eu vou ao nacional. Risco de nova epidemia. Isso é um alerta que a Fiocruz está emitindo para o ressurgimento do soro tipo 3 da dengue. Mas é da dengue, tá, pessoal? É da dengue, gente. E é só, por enquanto, aqui no país, porque a dengue é típica, né, do clima tropical que nós temos aqui. Aquele mosquitinho que ele é empreendedor, transmite ali umas 3 doenças, né, o mosquito da dengue. Então a Fiocruz teme uma nova epidemia de dengue, soro tipo 3 no Brasil. Ela emitiu esse alerta ontem, falando sobre esse tipo de vírus da dengue aqui no país. Há 15 anos não causa epidemias no país, diz a Fiocruz, esse tipo de soro tipo 3. Então ficar alerta e, é claro, tomar aquelas medidas, né, de cuidado. Não deixar aquela aguinha no prato da planta, né? Colocar a terrinha do lado, não deixar água parada em casa, ficar de olho no terreno baldio do lado ali, se não tem água parada. São as medidas preventivas e que garantem que o mosquitinho da dengue não se prolifere. Mas agora com frio ele vai se proliferar menos, né? Exatamente. Então agora a gente passando esse tempo de calor que a gente praticamente não teve, né? Pelo menos aqui em Petrópolis. Pouquíssimo. Gente, ainda nessa página nacional, Jorge, eu queria dar um destaque. Claro. A gente falou ontem sobre um caso, agora outro caso, olha só. Situação análoga à escravidão no Paraná. Olha só, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego resgataram mais um trabalhador em condição análoga à escravidão. A vítima, de 74 anos, trabalhava em Foz do Iguaçu, no Paraná, em uma obra localizada no bairro Três Lagoas. A ação ocorreu na quarta-feira. Olha só, gente. Que terrível. Os policiais e auditores constataram que o trabalhador estava submetido a condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva e servidão por dívida. Gente, olha, em cerca de 1 ano e meio de serviço, o empregado nunca havia folgado, gozado de férias e nem recebido salários. Ele disse que laborava para quitar dívidas contraídas no mercado do seu patrão. Nossa. No momento do resgate, a dívida dele era de quase 7 mil. Ou seja, ia ficar a vida toda trabalhando, porque ele precisava comer. Ou seja, ia continuar contraindo dívidas, né? Segundo os investigadores, o empregador foi preso em flagrante pelo crime de redução à condição análoga à escrava. É isso aí, e conduzido à delegacia da Polícia Federal. Se condenado, a pena pode chegar a 8 anos de reclusão. É mais um dos tristes casos de escravidão que vem aparecendo nos últimos meses, infelizmente. Muito terrível. Triste. Gente, esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã na TV, mas você confere tudo, é claro, nas nossas páginas impressas, já disponível nas bancas de jornal. Aqui em Petrópolis, Correio Petropolitano já está nas bancas e você pode ir lá adquiri-lo para ver todas essas notícias e muito mais por apenas R$2. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a PRF apreende arma de fogo, facas e drogas em Niterói. E você vai ver também o nosso Giro do Esporte. Olha, lá dentro, ministra do Esporte afirma que nova lei tem potencial de estruturar o esporte no país. Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Gente, vamos falar agora sobre o Dia das Mães, porque o PROCON do Estado do Rio de Janeiro divulgou orientações com dicas importantes para as compras de Dia das Mães nesta semana. No manual lançado, o consumidor consegue conferir informações úteis para quem pretende comprar em lojas virtuais ou em lojas físicas e quais são os direitos e cuidados a serem tomados. O Dia das Mães é uma data muito especial para homenagear aquela pessoa que sempre cuidou de nós com amor e carinho. E para demonstrar todo o nosso afeto, muitas vezes optamos por presentear com algo que ela goste. Mas às vezes dar um presente pode trazer mais problemas que alegrias. Por isso, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro divulgou orientações com dicas importantes para as compras de Dia das Mães. Para quem optou por garantir o presente em lojas físicas, a dica é fazer uma pesquisa de preço antes de concluir a compra. Nas compras efetuadas em estabelecimento comercial, sempre exigir a nota fiscal. Ela é o maior instrumento para que você possa exercer os seus direitos. Vamos lembrar também que determinadas razões para a devolução ou para o arrependimento não são aceitas, a não ser aquelas que apontem para um defeito no produto ou no serviço. Nesse passo, o fornecedor tem a obrigação de estabelecer a política de devolução e de trocas e colocar em um local bem visível no seu estabelecimento. Já para as compras na internet, é importante comprar com antecedência. Às vezes pode levar mais tempo do que o esperado para que o presente chegue. Outra dica é verificar se o site é confiável. Procure por avaliações de outros clientes e confira se o site tem algum certificado de segurança. Outra coisa que pode ajudar é ler as avaliações dos produtos. Isso pode ajudá-lo a ter uma ideia melhor da qualidade do produto e do serviço ao cliente. Aquelas que não chegarem no Dia das Mães exatamente ou nos dias imediatamente anteriores, o consumidor deve ficar sabendo que pode vir aqui no PROCON, abrir uma reclamação e ser eventualmente encaminhado para o judiciário, porque se trata de um descumprimento de contrato. É uma data especial e quando você efetuou aquela compra em sites de vendas ou qualquer outro meio virtual, o fornecedor tem a obrigação de cumprir aquele prazo. Então, traga os documentos, se eventualmente não chegou, nós vamos fazer o registro e logo após encaminhar ao judiciário para fins de indenização.
O presente não precisa ser necessariamente material. Uma experiência como um passeio ou um jantar especial pode ser uma ótima maneira de demonstrar o amor e carinho no Dia das Mães. Outra dica importante é evitar compras por impulso. É importante pensar bem antes de tomar uma decisão. Analise se o produto realmente atende às expectativas da sua mãe e se cabe no orçamento. Ainda em relação a essas compras feitas por meio virtual, o consumidor deve sempre lembrar que ele tem direito, de acordo com o artigo 49 do CDC, a se arrepender daquela compra, independentemente do motivo. Ele pode solicitar em até 7 dias úteis, a partir da chegada em suas mãos, ainda que seja presente, a devolução ou a rescisão daquele contrato. Lembrando sempre que essa devolução, ele pode devolver esse produto, essa mercadoria, sem qualquer custo para ele. Para conferir todas as orientações, basta acessar o manual através do link que está aparecendo na tela. O consumidor que deseja realizar uma reclamação ou denúncia vai poder acessar os canais de atendimento através do site oficial da autarquia, procon.rj.gov.br. E olha só, gente, ainda sobre as compras para as mamães, um levantamento da Associação Comercial de São Paulo apontou que 51,8% da população brasileira deve comprar presentes durante a data. Entre o custo médio, os presentes devem variar de R$ 50 a R$ 300. Flores, chocolate e roupas. São muitas as opções para quem pretende presentear nesse Dia das Mães. De acordo com uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, mais da metade dos brasileiros vão às compras até o dia 13 de maio. Muitos compram os presentes com antecedência, outros deixam para a última hora. Vou comprar, né? Vai comprar? Vou comprar. Já tem ideia do que você vai comprar? Ainda não, tem que pensar, Richard. As lojas físicas correspondem a 61% da escolha dos consumidores para a compra dos presentes. De acordo com o levantamento, 57,7% vão presentear as mães com peças de roupas, ou seja, os novos looks vão fazer sucesso. No entanto, em um período de altos preços, nem todo mundo está apto a gastar muito. Por isso, durante esta data comemorativa, o ticket médio vai variar bastante, entre R$ 50 e R$ 300. Bijuterias e produtos de beleza também estão na lista daqueles que pretendem presentear as mães este ano. O levantamento ainda apontou que os consumidores estão mais aptos a realizarem os pagamentos à vista e evitar os parcelamentos no cartão de crédito. A procura por presentes como eletrodomésticos e produtos eletrônicos diminuiu mais de 36% em 2023, quando comparado ao ano passado. A pesquisa foi realizada com 1.663 pessoas em âmbito nacional. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico elegeu nesta quarta-feira vice-presidente de Regulação Institucional e Sustentabilidade de Neoenergia, Solange Ribeiro, para ocupar a presidência do Conselho de Administração do órgão no período 2023-2024. Solange é a primeira mulher a ocupar o posto de presidente do Conselho do ONS. Para a vice-presidência do colegiado foi escolhido Ramon Haddad, que também ocupa a vice-presidência da State Grid Brasil Holding. Os dois executivos foram eleitos por unanimidade e têm mandatos de 1 ano de duração passíveis de recondução. Solange Ribeiro exercia o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração do ONS. Ela é engenheira elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É também vice-presidente do Conselho do Pacto Global das Nações Unidas e foi presidente da Neoenergia entre 2012 e 2017. O Conselho de Administração do ONS é composto por 34 conselheiros titulares e suplentes, indicados pelas categorias 10 na produção, 8 no transporte, 10 no consumo, além de 2 representantes no Ministério de Minas e Energia, 2 indicados pelo presidente da empresa de pesquisa energética, 2 representantes da sociedade civil, indicados pelo próprio Conselho de Administração do ONS. O ONS é o órgão responsável pela coordenação e pelo controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia no Sistema Interligado Nacional e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E olha só, gente, na noite de quarta-feira, a gente vai mudar completamente de assunto, né? Policiais federais
rodoviários apreenderam uma pistola 9mm, 9 munições intactas, 2 facas e vasta quantidade de maconha. A ação aconteceu após a abordagem a um veículo de passeio na BR-101 em Niterói. O motorista foi preso. A equipe fazia fiscalização de rotina quando resolveram abordar um automóvel. Foram identificados indícios de adulteração no número do chassi, sendo verificado que se tratava de um veículo EcoSport roubado em 2017. Ainda durante a abordagem, foi sentido pelos policiais um forte odor característico da maconha. Após buscas no interior do veículo, foram encontrados 265 invólucros, 22 barras menores e 2 barras grandes de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. E ainda... agora a gente não vai falar de não, ocorrência, muda, né? Agora chega. Fala de meio ambiente, né? Exatamente. Governo do Estado dá início às obras de urbanização na área de proteção ambiental Mata do Posto. O projeto na região serrana fluminense conta com recursos do FECAM. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, deram início a uma série de melhorias no lago da área de proteção ambiental Mata do Posto, em Cordeiro. O projeto de urbanização na região serrana fluminense contou com investimento de cerca de 3,3 milhões de reais, executado com recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, que é o FECAM. Pois é, a iniciativa prevê intervenções como pavimentação, paisagismo e iluminação pública, bem como a construção de áreas de lazer voltadas para a comunidade. Opa, passou aqui um pouquinho. Desculpa, que eu quase me perdi. Você tem aí? Então, continuando aqui, olha. Vai ter lá campo de futebol, quadra de vôlei, playground infantil e pista de caminhada. A ocasião marcou também o início das obras da sede da Secretaria Municipal de Esporte, que funcionará no local. O projeto, que envolve ainda a estruturação de banheiros públicos, deck e execução de muro de contenção, tem prazo de execução de 12 meses. A gente espera aí que seja um espaço público aí para todo mundo usar, para a família, Tomara. É verdade. E agora chegou aquele momento da gente saber o que rola no mundo da bola, no mundo dos esportes. Vamos para o nosso giro. Gente, começar falando de esporte aqui hoje, lá no nosso jornal, tem falando sobre o absurdo dos casos, que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Você confere na nossa página do esporte. Eu vou pedir para ver se o nosso Master resgata ela rapidamente, só para mostrar a matéria que está falando sobre o escândalo que está acontecendo no nosso futebol. Se a gente tem como resgatar aí rapidamente, olha lá, exatamente. O Senado vai analisar fraudes, e jogador pagou ali 30 mil a apostador, olha só. Então tem todo esse caso dentro do nosso jornal, 2 matérias completas para você ficar inteirado sobre o que está acontecendo, sobre essa crise no futebol brasileiro. Não só na Série A, mas na Série B e entre outras séries. Você confere tudo no nosso Correio da Manhã ou, é claro, nos nossos jornais. Correio Sul Fluminense e Correio Petropolitano também está lá. Agora, dando início aqui à nossa série no Giro do Esporte, a gente começa falando sobre os resultados do Campeonato Brasileiro. O Coritiba e Vasco empataram em 1-1. O Botafogo, o alvinegro, continua embalado no Campeonato Brasileiro e ganhou de 3-0 do Corinthians, hein? O Fortaleza e São Paulo empataram e ficaram só no 0-0, gente. E olha só, a CBF, ainda falando sobre a crise, descarta a paralisação do Campeonato Brasileiro após as investigações contra jogadores em esquema de apostas esportivas. Apesar de informar que não foi informada sobre os fatos, a entidade trabalha em conjunto com a FIFA para um modelo padrão de investigação para casos semelhantes. Só um comentário aqui, que agora não adianta a CBF se pronunciar não. O caso já foi federalizado, inclusive a pedido do presidente, e o ministro da Justiça já deu aval para a Polícia Federal investigar. Então, amiga, CBF, você não vai fazer mais nada. Teria que ter investigado antes. Agora, não adianta ficar se pronunciando para modelo de investigação, não. Olha, no vôlei, gente,
mais um capítulo da novela Wallace tem aí abertura, né? O advogado do atleta entrou com um recurso para tentar reverter pena e acionou o Centro Brasileiro de Medição e Arbitragem e busca dar fim à punição de 5 anos de suspensão do atleta. No vôlei feminino do Brasil, perdeu Ana Paula Borgo, né? Ex-seleção brasileira de vôlei. Ela morreu aos 29 anos, ela fazia um tratamento contra o câncer de estômago desde setembro, quando descobriu a doença. Nossa. Paula Borgo, pois é, nova, né? Muito nova e muito rápido, né? Descobriu a doença em setembro. Exatamente. E 29 anos. Extremamente agressivo, né? A Paula, né, fez carreira internacional antes de ser contratada pelo Barueri no ano passado. Nossos sentimentos aqui para os familiares e amigos, né? Fica, infelizmente, o Brasil perde uma senhora atleta, gente. E olha, vamos mudar mais um pouquinho de assunto, vamos rumo a Paris, né? Porque o basquete feminino brasileiro conhece os rivais do American Cup W. A Copa Americana de Basquete abre a corrida para Paris 2024. A disputa reunirá 10 seleções a partir do dia 1º de junho. E as primeiras 2 colocadas se classificarão para o pré-olímpico. Então tem que ficar de olho porque tem que se classificar entre os 2 primeiros para tentar ir para o pré-olímpico, tá? E ainda falando sobre basquete, Valmir Marques é indicado ao Hall da Fama do Basquete Mundial aos 85 anos. O brasileiro bicampeão mundial vai ser eternizado em homenagem da Federação Internacional de Basquete. Bacana pro Valmir aí ser homenageado. E olha, no tênis, a Bia Haddad venceu a belga e avança no WTA de Roma. A brasileira dominou a partida entre Helena Gabriela Russi e passa bem pela estreia. Entre os homens, Thiago Monteiro avançou a segunda rodada. E gente indo muito bem no tênis também, gente. E continua o nosso giro, né? Porque a gente tem aqui falar um pouco sobre a lei, né? De aprovação, não é isso? Porque depois da aprovação da Lei Geral do Esporte, né, pelo Senado, a ministra do Esporte, Ana Moser, considerou a nova legislação um marco importante para a estruturação da prática desportiva no país. Na opinião da ministra, o texto tem condições de organizar o cenário esportivo no Brasil em um nível muito superior ao que se vê atualmente. A lei regulamenta o esporte e reúne em um único normativo mais de 200 artigos e dispositivos relacionados à área esportiva, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei do Bolsa Atleta. A nova lei traz ainda a criação de um Sistema Nacional de Esporte, o Cinesp, com planos decenais de esporte de estados, Distrito Federal e municípios, premiações em valores iguais a atletas e para-atletas homens e mulheres, pagamento do Bolsa Atleta e punição às torcidas organizadas com condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas. O Conselho Nacional do Esporte será composto por 36 membros, sendo 18 representantes do governo, pelo menos um representante do Senado, um da Câmara, um do Ministério da Defesa, 3 dos estados e 3 dos municípios. Os demais 18 representantes serão da sociedade civil. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. E temos mais matérias de esporte hoje, né? Foi uma semana de treinos intensos e muita preparação para a estreia do Petrópolis Futebol Clube na Série A2 do Campeonato Carioca, que acontece neste sábado às 3 horas da tarde no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. Ao longo da semana, o representante da cidade imperial anunciou os atletas para a competição. Os jogadores se apresentaram no início de abril e estão a poucas horas da estreia na Série A2 do Campeonato Carioca. Comandado pelo treinador Rogério Pina, são 27 atletas e entre eles alguns jogadores já fizeram parte do elenco no ano passado. São eles goleiros Luan e Luiz Felipe, laterais Caio, Léo Bolt e Rafinha, os zagueiros Andrezão, Espinho, Gregory, Pitti e Gilberto, os volantes Anderson Domingues e Blendon, Magé, Renatinho e Wallace Rato. Os meias China, Júnior Araújo, Kevin, Pará e Rodriguinho. Os atacantes Natan, RD, Ronald e Wellington Sabão. E os centroavantes Lucas Duarte e Madison. Rogério Pina fala sobre as experiências para o jogo. Então, a expectativa para a nossa estreia
muito boa, muito confiante dentro daquilo que a gente fez nesse período de pré-temporada. A gente sabe que a competição é uma competição muito difícil, todos os jogos são difíceis, não vai ser diferente na estreia contra o Macaé, mas acredito que o Petrópolis está bem preparado para essa estreia e para fazer um grande campeonato. Vamos buscar esse acesso com todas as nossas forças. E o zagueiro Andrezão também falou sobre o duelo contra o Macaé. Quase um mês de trabalho, o time está bastante preparado, focado. E sábado nós temos uma estreia diante do Macaé, um jogo bastante difícil, mas a equipe está preparada, focada. Vamos fazer um grande jogo, se Deus quiser. Boa sorte aí para eles, então, né? Exatamente. Esse foi o nosso Giro do Esporte. E você vai ver depois do intervalo os desdobramentos na crise do transporte público em Petrópolis. Exatamente. Você vai ver também que vereadores de Petrópolis aprovam indicação que pede regulamentação emergencial para transporte alternativo no município. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Eu vou pedir para a gente ficar aqui na aberta mesmo, porque olha só, durante uma reunião do gabinete de crise realizada durante a tarde de quarta-feira, o prefeito Rubens Bom Tempo informou que a previsão era de que ontem, ou seja, na segunda, né? Não, quarta-feira, na terça, né? Perdão aqui. 4 ônibus entrassem em circulação na cidade. Até o momento, 17 veículos foram enviados ao município para dar suporte ao transporte público. Depois daquele incêndio, né, lá na garagem lá da Petroita e Viação Cascatinha, né, das empresas. Vamos conferir como é que ficou esse problemão aí. 9 ônibus entraram em operação na última quarta-feira para atender as regiões com as linhas operadas pela Petroita e Cascatinha, empresas afetadas após um grande incêndio na madrugada de terça-feira. O balanço foi apresentado na reunião do gabinete de crise realizada durante a tarde de quarta-feira. As regiões do Valparaíso, Alta Independência, Sargento Boening, Vila Felipe, Amazonas, Santa Isabel, Vale dos Esquilos, Jardim Salvador e Fragoso foram beneficiadas. Para quinta-feira, a previsão era de que mais 4 ônibus entrassem em circulação na Vila Felipe, Amazonas e Vital Brasil. Em 2 dias, 17 ônibus chegaram a Petrópolis, segundo a Prefeitura. Então você que é usuário vai perceber que hoje é um dia um pouquinho melhor do que ontem. Eu sei que vocês estão passando por muita dificuldade, mas a gente está tentando devolver a normalidade o mais rapidamente possível. Estamos também antecipando o valor do Vale Educação, numa tentativa de poder aumentar o fluxo de
caixa das empresas de ônibus, principalmente da Petroita e da Cascatinha, para poder facilitar também, né, não só os pagamentos necessários, mas também a contratação emergencial de mais veículos. Segundo o balanço, o atendimento nas unidades de saúde não foi prejudicado. Já nas escolas, a frequência se manteve dentro da normalidade, segundo a secretária de Educação, Adriana de Paula, em torno de 80% a 90%. Ainda na quarta-feira, o diretor-presidente da CPTrans, Tiago Damasceno, se reuniu com a direção do Sindicato dos Rodoviários. No encontro realizado na sede da CPTrans, Damasceno afirmou que a prefeitura recebeu dos empresários a garantia de que os empregos dos rodoviários serão mantidos. Não haverá demissões por conta da crise gerada com o incêndio. A reunião entre a CPTrans e o Sindicato dos Rodoviários teve como objetivo atualizar a categoria com relação ao que vem sendo debatido diariamente no Gabinete de Crise do Transporte Público. Tá aí esse imbróglio, né? Exatamente. Vamos ver, a gente está acompanhando tudo de pertinho. E olha só, não há nada tão ruim que não possa piorar. Essa frase tem sido vivida na pele pelos moradores da comunidade do Gulf, em Petrópolis. A localidade teve a frota de ônibus totalmente desassistida após o incêndio na garagem das viações Petroita e Cascatinha. Mas, de acordo com os moradores, este não é o único problema não. Já que a falta de capina, roçada, instabilidade na iluminação pública e buracos são outros problemas que prejudicam quem vive na localidade. Quem acha que os problemas da comunidade do Gulf, na região da Coronel Veiga, em Petrópolis, são apenas devido ao incêndio na garagem das viações Petroita e Cascatinha, registrado na última terça-feira, está enganado. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis divulgou que após o incêndio, a comunidade ficou totalmente desassistida com o transporte público. Mas, de acordo com os moradores, os problemas com os coletivos não são recentes. A gente conta com ele e muitas das vezes não tem. Então, assim, eu prefiro às vezes sair a pé e voltar a pé, porque não pode contar. Tem um horário, eles nunca cumprem aquele horário. E hoje, então, com a dificuldade da falta de ônibus, está sendo pior ainda. Já aconteceu casos de eu vir de Gulf, esperar na rodoviária e chegar e passar direto. Ele falar, hoje eu não vou subir no Gulf, eu parar lá embaixo. Então, por isso que a gente não conta com ele. Eu não conto mais para sair. Hoje eu fui de carona para fora com a minha filha e voltei a pé. Porque para vir também, para descer na Coronel Veiga, os ônibus estão vindo lotados. Ainda de acordo com moradores, os principais coletivos que vão até a região são interbairros e cobrem a comunidade do Gulf, Venezuela e Honduras. A situação piorou ainda mais depois do incêndio registrado nesta semana. Após um plantão cansativo, a técnica de enfermagem Janaína da Silva precisou voltar a pé para casa. A gente até tem uma tabela de horário, mas ela não funciona direito, entendeu? Às vezes a gente acha que o ônibus vai passar aqui 6h10 e não tem o 6h10, entendeu? E a gente desce a pé e pega lá embaixo. Às vezes você acha que vai ter o 7h20, entendeu? A gente acha que vai ter o ônibus, também não tem, aí tem que descer a pé. Eles estão tentando organizar aí, mas não tem nada organizado não, né? Continua essa falta de ônibus. Ônibus quebrado, a gente conta com o ônibus está quebrado o tempo inteiro. Entendeu? Uma barulheira danada. Parece que a gente está andando de charrete, na verdade. A aposentada Josiane Montes relatou que na quarta-feira a filha dela ficou mais de 1 hora à espera de um ônibus para ir para casa. O trajeto do centro até a comunidade dura em média 15 minutos. Com medo de ter acontecido algo, nesses momentos a preocupação se torna um sentimento predominante. A gente sempre sonhou com isso, né, de ter um ônibus. Quando teve o ônibus foi uma benção. Só que agora o descaso está sendo muito grande. Além dos problemas relacionados à baixa demanda de ônibus na comunidade do Gulf, os moradores ainda precisam lidar com as calçadas tomadas pelo mato. E à noite, a situação é pior ainda, já que a iluminação pública da localidade está comprometida. Os buracos podem ser observados em diferentes trechos da comunidade. Há trechos da rua João Macedo e da rua Alcebiades Lopes em que a vegetação já tomou toda a calçada e passaram de 2 metros de altura. Já a Servidão Manuel de Oliveira Souza e a rua Alcebiades Lopes estão com a iluminação comprometida. Para a terapeuta holística Rosana Maia, a situação é de abandono, já que foram solicitados os trabalhos e serviços básicos à Prefeitura de Petrópolis,
Mas até o momento, nada foi feito. São coisas básicas que dariam para resolver não tendo problemas maiores. A nossa taxa é contada de acordo com a tua luz. Então, assim, na minha casa é mais de R$30, todo mês bate ali, né? Não é descontado, eu não tenho serviço. A aposentada Eliana Terezinha mora na comunidade do Gulf há 64 anos. Esclarece que no local, a maioria da população são idosos e pessoas que possuem a mobilidade reduzida. Ela acrescenta ainda que, no final, tudo o que a população pede são serviços que melhorem a qualidade de vida dos moradores. Só vou falar uma coisa para eles, olhe pela gente. Porque não é todo mundo que é novinho que pode estar descendo e subindo. Eu penso muito na terceira idade, sabe? Aí você já viu como é que é, complicado, muito complicado. E vamos pedir que eles olhem por nós e Deus olhe por eles também. E olha só, tem resposta da Prefeitura, porque a CPTrans informa que na quarta-feira, dia 10, um ônibus começou a operar na comunidade do Gulf. A companhia ressalta ainda que a operação está acontecendo de forma emergencial para amenizar os efeitos da crise causada pelo incêndio da terça-feira. Equipes da companhia estão nos bairros cujas linhas foram afetadas, acompanhando a operação e conversando com os moradores sobre o andamento do serviço. Além disso, a CPTrans organiza uma força-tarefa para vistoriar os coletivos e cobra das empresas as condições adequadas para o funcionamento, né? Continua. Segundo, a companhia, a Condep, informa que o local está dentro do cronograma de serviços da companhia e estará recebendo as intervenções necessárias nos próximos dias. Já a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública vai enviar uma equipe para vistoriar e realizar os reparos necessários na iluminação. Olha só. Já a Secretaria ainda ressalta, né, que está atuando com equipe reforçada na manutenção da iluminação pública para atender a demanda do município. Exatamente. Vamos aguardar, né? Prosseguindo aqui, gente, olha só. Diante desse cenário de caos, a Câmara Municipal aprovou uma indicação que pede a regulamentação emergencial para o transporte alternativo em Petrópolis. Mas parece que o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis desaprovou a indicação. Para o CETRANSPETRO, a proposta fere a igualdade de alguns passageiros. A indicação aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis sugere ao Executivo Municipal a necessidade de regulamentar de forma emergencial e temporária o transporte público por veículos alternativos, como vans e micro-ônibus, em decorrência do incêndio que atingiu a garagem das empresas Petroita e Cascatinha. O vereador Marcelo Chitão explica que o fato ocasionou na redução do número de ônibus em circulação na cidade e que a intervenção, neste caso, teria data prevista para início e fim. Com essa tragédia que aconteceu, será que essas empresas terão ônibus o suficiente para atender essas comunidades? Mas agora, principalmente nesse momento, em que a gente não sabe se o atendimento vai estar na normalidade devido à tragédia, a gente indica ao Poder Executivo a possibilidade de inserir essas vans. Isso é apenas uma indicação legislativa, a gente sugere isso ao Executivo e as normas fica por conta da CPTrans e por conta da Prefeitura. Mas o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis não está satisfeito com a iniciativa. Para o CETRANSPETRO, a proposta fere a igualdade dos passageiros que possuem o benefício da gratuidade, clientes que utilizam um cartão de bilhetagem eletrônica e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O CETRANSPETRO disse ainda que a regulamentação vai prejudicar o sistema de transporte público, já que a cidade não conta com recursos suficientes para fiscalizar a implementação de medidas como esta. Cabe a nós, do Legislativo, ouvir a população e levar os seus desejos, as suas opiniões para o Executivo. A nossa indicação legislativa ela é baseada naquilo que a gente ouviu das comunidades, aquilo que a gente ouve da população no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se vocês forem nessas comunidades e perguntarem se elas gostariam de ter as vans atendendo naquelas localidades, podem ter certeza que a grande maioria vai dizer que sim, que acha benéfico. Então, por isso que a gente leva essa indicação e fica a cargo da Prefeitura a regulamentação da mesma,
a fiscalização da mesma, juntamente com a CPTrans. Segundo o Cetranspetro, as empresas estão recebendo mais ônibus para voltar à normalidade do dia a dia da população. Na última quarta-feira, a Cascatinha já tinha retomado 80% da frota, enquanto a Petroita, 60% da frota. Apesar da resistência por parte do Cetranspetro, alguns usuários do transporte público aprovaram a ideia dos transportes alternativos. Segundo eles, a medida facilitaria o deslocamento dos usuários, principalmente dos que vivem em regiões mais afastadas do centro. Pelo mesmo preço, uma van, pelo mesmo preço. Se for facilitar a vida do pobre, é o melhor. Era preferível, né? A senhora costuma utilizar qual ônibus? Da senhora foi afetada? Tudo marote, não. Quebra muito, quebra muito, atrasa muito. O que a senhora acha dessa iniciativa? Muito boa. Boa. A senhora pegaria? Pegaria. Acha que facilita? Facilita muito. Vamos ver, né, o que vai acontecer. E por falar em Legislativo Municipal, por meio da Comissão de Finanças de Orçamento, a Câmara de Petrópolis vai receber sugestões de emendas até o dia 19 para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A população pode enviar as emendas até o dia 19 deste mês. O projeto de lei que vai ser encaminhado para a Prefeitura está disponível no site www.câmara.rj.leg.br na seguinte aba. Ela está na aba Legislativo da Casa. As emendas protocoladas elas vão ser encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamentos a fim de serem adequadas à forma regimental. No dia 22 de maio, a Câmara vai realizar uma audiência pública para a defesa dessas emendas. A audiência pode ser acompanhada na sede da Câmara Municipal, também pelo canal 98 da Speed Fiber, ou Tech Cable, também como é conhecido o canal, e também pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Petrópolis. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E olha só, gente, 3 pessoas presas ontem pela Polícia Militar no bairro Moura Brasil, na cidade de Três Rios. O trio foi acusado de tráfico de drogas. 3 homens foram presos em Três Rios por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas nesta quinta-feira. Agentes do 38º Batalhão identificaram os suspeitos no bairro Moura Brasil após denúncias anônimas. Os homens foram detidos em flagrante com uma granada caseira, cocaína, maconha, lança-perfume e dinheiro. Eles foram presos e encaminhados para a 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, onde o caso foi registrado. Vamos então agora saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Exatamente. A sexta-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva em regiões isoladas. Haverá declínio na temperatura, com mínima de 9 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de pancadas de chuva durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 9 e a máxima de 21 graus. Em Petrópolis, a situação é parecida. Céu encoberto e pancadas de chuva em regiões isoladas. A temperatura também está estável, com mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira será de céu encoberto e chuva forte. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Em Partido Alferes, a situação é parecida. Céu com muitas nuvens e chuva forte. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 25 graus. Em Três Rios, do período da manhã até a noite, a previsão é de pancadas de chuva moderada a forte. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Já os ventos serão fracos nesta sexta-feira nas cidades citadas aqui na previsão e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. E chegou aquela hora da gente saber as dicas da agenda cultural para o final de semana.
A Praça do Suspiro será o local da festa comemorativa dos 205 anos da cidade de Nova Friburgo. A festa começa hoje e se estende até terça-feira, data de aniversário da cidade e feriado local. O Free Festival promete presentear friburguenses e visitantes com muito entretenimento, gastronomia e música, com artistas de peso da região e muito mais. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. E está quase chegando a tão esperada edição do Samba Itaipava. Os ingressos para curtir os shows de Belo, Sorriso Maroto e Misterdã já estão à venda pelo site bilheteriadigital.com.br. O evento acontece no dia 3 de junho no Parque de Exposições de Itaipava, com a abertura dos portões às 8 horas da noite. A Casa Stefan Zweig exibe neste sábado às 3 horas da tarde, com entrada franca, mais um episódio da série Canto dos Exilados sobre os refugiados que vieram para o Brasil de 1933 a 1945 e suas contribuições para a ciência e as artes. O documentário sobre os fotógrafos terá debate via Zoom com o autor e diretor da série, Leonardo Dourado, e Cláudio Parte. O evento é uma homenagem ao jornalista Alberto Dines, fundador da CSZ e apresentador da série. Já no cinema, está em cartaz os filmes Guardiões da Galáxia 3, Velozes e Furiosos 10, Super Mario Bros, Do Jeito que Eles Querem, o próximo capítulo, A Morte do Demônio, A Ascensão e O Nascimento do Mal. E em breve também estarão sendo exibidos os filmes A Pequena Sereia, Homem-Aranha, Transformers e Indiana Jones. Saiba mais em cinemax.com.br. Neste sábado, às 8h30 da noite, no Teatro Santa Cecília, será apresentada a peça Whitney Houston Forever. Considerado o principal tributo à cantora, o espetáculo é estrelado pela cantora Thalita Pertuzati, uma das finalistas da primeira edição do programa The Voice Brasil 2012. Os ingressos estão à venda no site ingressodigital.com. A Prefeitura de Paraíba do Sul vai realizar uma ação no Parque Niagara neste sábado, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, em frente ao UBS do bairro. Serão mais de 50 serviços gratuitos oferecidos. O fim de semana vai ser agitado em Petrópolis com atrações culturais para toda a família e para quem busca bem-estar, autoconhecimento e culturas ancestrais. E o melhor, tudo de forma gratuita. Até o domingo acontece no Parque Municipal, em Itaipava, o segundo Festival de Vedanta e Autoconhecimento, com muita música, dança, meditações, práticas de yoga e palestras. Também em Nova Friburgo está sendo realizado o Festival de Comida de Boteco até o dia 16. Os visitantes poderão se aprofundar na deliciosa gastronomia dos bares, botecos e restaurantes friburguenses. Saiba mais em @Festival de Comida de Boteco. Na Calçada da Fama, no sábado, às 11 horas da noite, vai ter Kevin, o Cris, Alisson, DJ Fabrício, Alex da Baixada e muito mais. Os ingressos podem ser comprados no site simpla.com.br. Já no Texas, hoje terá o fervo com DTH, Jéssica Saint, Veriato e Nath, às 9 horas da noite. Já no sábado vai ter roda de samba com promoção para os aniversariantes que levarem convidados. No sábado, às 7 horas da noite, vai acontecer um concerto em homenagem aos 107 anos do órgão de tubos. A entrada é gratuita e o endereço é Avenida Ipiranga, número 346, no centro de Petrópolis. A nossa agenda cultural fica por aqui e desejamos a todos um ótimo fim de semana. Eu vou saindo aqui para te dizer que a nossa edição de hoje está acabando, mas amanhã, sábado, a gente tem o nosso resumo da semana e segunda-feira a gente volta ao vivo às 7h30 da manhã, gente. Eu pensei que você ia falar assim, e amanhã estamos ao vivo aqui, eu ia falar, não, amanhã não, amanhã é descanso, gente. Segunda-feira estamos ao vivo e amanhã a gente tem o nosso telejornal aí com um resumo das principais notícias da semana. Até segunda, gente. Tchau. Bom final de semana. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.
Poá. Eu sou Jorge Gottinauer. E eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Esperamos você! Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou minha hora, aqui na TVC.